Isso, e aí? Vamos lá, que coisa boa. Live de volta hoje com o Instagram no ar, com a possibilidade de mandar mensagens por WhatsApp, com o Facebook funcionando direitinho. Ai, coisa boa, né, gente? Bom, vamos lá. Essa coisa de fazer lives, minha irmã, olá! Essa coisa de fazer lives está entrando aí na minha rotina. E a intenção é que a gente tenha aqui nossas lives diárias sobre empreendedorismo, né? Nossas lives diárias sobre como fazer para você iniciar o seu negócio, mesmo que você ainda não tenha uma ideia, né? Então, com o passar do tempo aí a gente vai se conhecendo, com o passar do tempo a gente vai entendendo quais são os assuntos que a gente precisa tocar. E obviamente eu adoro saber esses assuntos. Quando vocês quiserem conversar comigo, quando quiserem mandar mensagem, falar, nossa, fala sobre tal assunto, fala sobre aquele outro assunto que eu tenho dúvida, tal, avisa que a gente conversa aqui sobre isso, tá bom? Uma novidade boa, amanhã provavelmente não vai ter live, porque eu terei um dia bem corrido, amanhã tem uma palestra, na verdade é um workshop. Patrícia também, tudo bem? Na verdade é um workshop que eu vou dar junto com uma colega minha, Renata. Eu já coloquei algumas fotos dela aqui. É um workshop sobre liderança na era digital, então liderança 4.0, falar muito sobre perfil comportamental, sobre inteligência emocional, uma coisa bem bacana, tá? O que eu quero comentar hoje, gente? Vamos lá, um assunto que sempre ele é tocado no mundo do empreendedorismo, que é o assunto, né? Qual que é a importância da ideia e a ideia é a coisa mais importante do empreendedorismo. Eu só devo empreender se eu tenho uma ideia excelente, sabe? E a gente sempre escuta as pessoas falando assim, quem teve tal ideia, quem foi a pessoa genial que teve tal ideia. E afinal de contas, esse conceito, né, de ideia simplesmente desse jeito, ele acaba perdendo um pouco o seu valor, né? O que eu quero dizer com isso? Porque assim, uma ideia, gente, e eu estava pensando como explicar essa questão da ideia. Oi, pessoal que está chegando aí também, muito bom, muito bom. Então assim, estamos falando sobre ideia hoje, né? A importância da ideia, da ideia no empreendedorismo. Então assim, toda vez que a gente fala sobre uma ideia preciosa, nossa, eu tive uma ideia de $1 milhão, a gente fica, né? A gente tem a impressão que aquilo lá é a coisa mais valiosa de todas, né? Afinal de contas, imagina a cabeça do Steve Jobs que inventou o iPhone, por exemplo. Nossa, olha que ideia genial dele, né? Acontece, gente, que o importante, quando a gente está falando, por exemplo, né, de um empreendimento, quando nós estamos falando sobre começar uma empresa ou até mesmo inovar naquelas empresas onde a gente trabalha, as ideias sim têm importância. Mas mais importante do que a ideia é a sua força, é a sua capacidade de agir sobre aquela ideia, tá? Eu vou explicar, eu vou fazer uma comparação aqui para que fique bem fácil de entender isso. É um conceito simples, mas eu acho que aí com essa explicação fica mais fácil ainda de entender esse conceito e de falar, nossa, é verdade, realmente a ideia não é tão importante assim. Então vamos imaginar agora a ideia como sendo o solo, um solo, chão, terra, né? O solo, como todo mundo aqui sabe, o solo é uma coisa que pode ser fértil ou é uma coisa que não é fértil, né? É um solo que não tem vida, né? Você analisa no deserto, tem muitíssima pouca vida comparado com uma Amazônia, né? Comparado com um solo que está em terreno tropical, por exemplo. Então assim, isso é uma ideia, é o solo. Mas a ideia por si só, ela pode apresentar um potencial ou não, mas ela depende de muitas outras variáveis para que ela apresente de fato aquele potencial, para que ela coloque aquele potencial a serviço do mundo, entendeu? Então assim, toda vez que a gente fala, nossa, eu tive uma ideia genial, legal, né? Que bacana que você teve uma ideia genial, mas assim, a ideia pela ideia não vale nada, você está me entendendo? É difícil, né? Às vezes é duro escutar isso, nossa, mas assim, minhas ideias não valem nada. Não, se ela não for executada, ela não vale quase nada. Ela é uma coisa bacana. Legal que você teve essa ideia. Só que você vai colocar essa ideia em prática? Ou alguém vai colocar essa ideia em prática? Você tem os meios para colocar essa ideia em prática? Essa sempre é a questão que a gente tem que se perguntar quando nós estamos falando sobre empreendedorismo. Porque assim, a gente pode ter ideias mirabolantes, ideias maravilhosas sobre os produtos ou serviços mais legais do mundo.
Só que tem utilidade, gente. Só que a gente consegue articular essa ideia para que ela vire realidade. E quando a gente fala, quando a gente observa, né, a gente fala assim, nós estamos passando a polícia aqui. Quando a gente fala, por exemplo, então, sim, eu tenho aqui uma ideia, por exemplo, de escrever um livro e lançar um livro, né? Pô, eu tive essa ideia, vou escrever sobre inteligência emocional, é uma super ideia, eu entendo sobre o assunto, eu vou lançar, uma ideia boa. Legal. Se é uma ideia boa, você tem o conhecimento, você conhece alguém de uma editora, ou você vai lançar o livro digital, você conhece um pouquinho sobre marketing, sobre divulgação, você conhece um lugar onde você pode fazer uma reunião para divulgar o seu livro, você conhece alguns jornalistas. Então, querendo ou não, você tem os métodos, os meios para fazer a sua ideia de escrever um livro virar realidade, entendeu? Então a ideia, ela passa de... é uma ideia que se transforma numa oportunidade. Então, o empreendedor, quando a gente fala assim, eu quero ser empreendedor, eu tenho muitas ideias, legal. Você tem muitas ideias, mostra que você tem alguma criatividade, mas o importante é entender se essa ideia, o solo, tem potencial para virar uma oportunidade, que é toda a vida que emana do solo, entendeu? Ficou claro, gente? Eu quero entender se está fazendo sentido, manda aqui sim, não, porque assim, a intenção sempre é o quê? O olhar, o empreendedor que ele é o visionário, o empreendedor que consegue realmente pegar pessoas que de repente, por exemplo, eu vou voltar para o exemplo do Steve Jobs, tá? Porque é batido, mas é legal pra caramba pra gente entender. O cara é tão visionário, que ele entendeu que as pessoas precisavam ou poderiam fazer um uso de um aparelho que as conectasse com outras pessoas e fizesse chamadas de vídeo. Ele conseguiu imaginar aquilo. Só que mais importante do que a ideia do iPhone é que ele colocou aquilo em prática. Entendeu? Então assim, não basta você ter a ideia do iPhone, não basta você ter a ideia do Airbnb, né? Porra, que ideias geniais do Spotify, das empresas que a gente conhece. Você tem que ter a capacidade e a vontade, a intenção de articular essas ideias, entendeu? Porque esse é o grande ponto, esse é o grande diferencial do empreendedor. É o empreendedor, o que ele faz? Ele tem ideia e ele consegue transformar ela em realidade. Então agora, transformando e trazendo isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O que a gente tem que levar, que é um ponto relevante assim, para nós, né, que queremos empreender, para nós que temos um negócio e queremos crescer, é isso. Toda a ideia pode ser interessante. Tem momentos para nós termos muitas ideias, mas sempre a gente tem que ter, como empreendedor, a gente de fato tem que olhar aquilo e falar, tá, como eu posso fazer isso virar realidade? Como eu posso vender isso para as pessoas, né? Steve Jobs de novo, o Steve Jobs soube vender o iPad para nós, ele soube vender o iPhone e todos os outros produtos. Por quê? Porque ele tinha uma mente que ele entendia um desejo nosso que não estava na superfície. Você entende? Então assim, essa é a pegada do empreendedor. E aí, se você estivesse falando assim, caramba, né, nunca vou ser um Steve Jobs, nunca vou ser... Não, tudo bem, não sei se a gente vai ser Steve Jobs, né? Provavelmente nós não seremos ele. Né? A gente vai ser uma versão melhor de nós mesmos, tá? Mas assim, é um treino, tudo é treino. Quando você vai entrando num mercado, por exemplo, se você é uma pessoa que faz brownies, né? Você faz brownies deliciosos. Você faz brownies e você quer vender esses brownies porque você gosta de passar tempo na cozinha, você também gosta de conversar com as pessoas, enfim, você gosta de vender brownie. Você quer vender. Então você começa a fazer aquilo. Porque eu vou vender para os meus vizinhos, vou vender para o pessoal do trabalho. Aí você começa a ver que o pessoal do trabalho tem uma necessidade de brownies nas festas das crianças, dos seus filhos. E aí você começa a bolar jeitos de servir aquilo, entendeu? Você começa a ter ideias sobre como servir essas pessoas que têm filhos e precisam de brownie nas festas desses filhos, entendeu? Você começa a entender isso e aí o que você faz? Você vê quanto essas ideias que você teve sobre vender brownies para os filhos dos seus colegas de trabalho, você pega essa ideia e vê como é possível, se é possível, viabilizá-la. Né? Então, por exemplo, se você, tem como fornecer para a escolinha dos filhos, né? Nossa, mas a escolinha ela precisa de, 500 brownies por dia. E eu ainda não tenho capacidade produtiva para fazer 500 brownies por dia. Então é uma ideia boa, mas você ainda não tem os meios.
Você pode fazer duas coisas, você pode desistir, você pode falar, não é pra mim agora, não é o meu momento de negócio, ou você pode falar, caramba, pra eu fazer, sei lá, 500 brownies, nem lembro o número que eu falei, pra fazer 500 brownies, por exemplo, pra essa escolinha, o que eu posso fazer? Pô, eu posso contratar gente, eu posso terceirizar a produção, eu posso comprar um equipamento novo, eu posso, entendeu? Você está procurando meios de transformar uma ideia, vender 500 brownies a mais por dia, numa oportunidade. Como eu vou vender 500 brownies a mais por dia? Beleza? É isso, gente. Então, recapitulando, então hoje falamos aí sobre a importância da ideia no mundo do empreendedorismo. A ideia não é tão importante assim, mais importante que a ideia são, de fato, os meios de você colocar essa ideia em prática. Então, um é o solo e o outro é aquilo que faz o solo emanar a vida, tá? Então, ideia é solo, a oportunidade é o que emana de vida daquela ideia, a sua capacidade de carpir o chão, de colocar semente e tudo mais. Isso é o que diferencia empreendedores com potencial empreendedor ou um empreendedor real. O empreendedor real, ele vai transformar a ideia em oportunidade, ele não fica só sonhando com a ideia. A ideia é a parte mais fácil, tá bom? E aí eu peço para vocês compartilhem essas lives se vocês quiserem. Se vocês falarem, caramba, tem uma pessoa que está querendo empreender, né? Tô aqui, quero que muito que as pessoas se reúnam aqui com a gente para sempre crescer ao redor do empreendedorismo, tá bom, gente? Obrigado, amanhã será um grande dia, um dia de muito trabalho, muita energia, e eu desejo para vocês uma excelente sexta-feira também, tá bom? Beijo do gordo, tchau!